Oi, gente! Estamos aqui com mais um episódio do Kawaii Tech, um podcast feito por três amigas engenheiras, japas, que fala muito e que puxa a sardinha para o mundo feminino sempre, porque é preciso. Eu estou aqui com a minha amiga Tati Takimoto, com a Dani Suzuki e com a nossa convidada especial de hoje, que é a Elizabeth Rocha. Então, meninas, deem uma boa noite aí para a nossa convidada. Olá, pessoal, que bom que vocês estão com a gente, que alegria, Beth, te receber aqui hoje, seja muito bem-vinda, estamos muito felizes contigo. Olá, pessoal, tudo bom? Beth, foi ótimo, você resolveu aparecer aqui para nós, né? Que ótimo encontrar você lá naquele evento e poder, quer dizer, eu não, né? A Tati, porque eu não fui capaz de ficar lá muito tempo. Eu não fui capaz de ficar lá muito tempo, era muita gente, mas foi muito bom que você veio. Obrigada, gente. Isso, a Beth é uma amiga querida. A Beth é uma amiga querida e seja muito bem-vinda, Beth. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Né? Já assisti alguns episódios e estou bem feliz aí com o conteúdo que vocês estão gerando. Parabéns. Obrigada, Beth. Olha só, você vem aí desde menina, desde sempre, num mundo muito masculino, né? Era a única irmã de três irmãos e fez mais nova, fez escola técnica, engenharia técnica em eletrônica. Fiz técnica em eletrônica, depois fui estudar na UFSC, né? Saí da minha cidade, Capivari de Baixo, 20 mil habitantes, para a capital, né? A mais nova da família indo para longe, e fui a primeira a me formar da minha família, né? Os meus irmãos, nenhum deles era formado quando eu entrei na faculdade. Fui estudar na UFSC, né? Que é onde a Dani Suzuki trabalha ali, fazer engenharia de controle e automação. Saí de lá para trabalhar com engenharia numa área onde tinha 9 engenheiros sêniores, homens, e a pequena menina tentando desbravar aquele mundo, né? Os feudos que ali tinham. Trabalhei muitos anos, né, nessa empresa, foi muito crescimento, né? Então, desde o início, eu acho que eu tive, acho que um pouco de sorte até de trabalhar com projetos que foram muito inovadores, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei com voz sobre IP, né? Nessa empresa. Você que não sabe o que é voz sobre IP, você usa isso no WhatsApp todos os dias. Naquela época, o Skype tinha recém sido lançado, então era algo extremamente inovador. E ao mesmo tempo que era muito complicado pelo fato de ser um ambiente muito masculino, eles não queriam se envolver muito com os clientes, né, com as outras áreas, e isso foi abrindo espaço para que eu pudesse desenvolver ali uma visão sistêmica, estar conhecendo o cliente de perto, ouvindo o que ele estava querendo, e aos poucos eu já fui indo para a questão de gestão, né? Primeiro gestão de projetos, depois gestão de produtos. Um dos produtos que eu trabalhei, que eu gosto muito de falar, é que ele foi apresentado no filme Tropa de Elite, no 2, né, que o Capitão Nascimento, ele mostra o sistema de interceptação internet telefônica e financeira, né, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto durante 12 anos, então a gente pegava bandidos, era um negócio bem legal. E depois eu saí de lá, antes de sair de lá, né, eu já tinha uma vontade muito de empreender, mas a gente conhece os números de empreendedorismo, né? Principalmente quando a gente está falando de mulheres na tecnologia. Naquela época nem tinha estatística disso. Então, fui aprender muito sobre investimento, que também é outro ambiente muito masculino, né? Porque eu queria entender por que a minha empresa faria sentido, por que eu investiria nessa empresa? Eu precisava entender isso. Eu estudar muito sobre investimento, depois sair para entender sobre startups, trabalhar com startups, também um ambiente extremamente masculino, porque a gente está falando de aí 90% das startups, elas têm o founder, né, os founders homens, falando de 4% que são mulheres e 5% que tem os dois ali, né, tá faltando um pouquinho aqui porque está meio quebrado, eu não lembro o detalhe do número. Mas, enfim, e a gente tem um número aqui muito interessante também, a questão dos investidores, né? Os investidores também são homens. Então, a gente está tendo toda uma cadeia aqui
que aos pouquinhos eu fui conhecendo, né, uma das empresas que eu trabalhei, aí a gente foi brincar com salvar vidas, né, fui trabalhar no SUS, com patologias tempos sensíveis, utilizando IA para identificar se a pessoa tinha uma probabilidade alta de morrer ou não, né, e a gente entrar com orientação de conduta. Então, foi um projeto que a gente conseguiu reduzir dentro do SUS uma mortalidade por patologia cardíaca de 45%, então foi um projeto super positivo. Fui trabalhar com a Unicef, que também é outro projeto, assim, do coração, que era um projeto que a gente usava IA para identificar falhas no desenvolvimento infantil, e é um projeto open source, então é um projeto que pode ser utilizado por qualquer município, empresa, em qualquer lugar no mundo. Foi uma oportunidade de ganhar em criptomoeda, não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer isso, já de ganhar dessa forma, que é bem curioso, né? Na época eu não sabia, eles utilizam a criptomoeda para poder rastrear se realmente quem está recebendo o dinheiro é quem está trabalhando no projeto, então foi um negócio bem, bem legal. E depois disso, daí eu fui empreender, fui criar minha startup, Explore Close, que é uma plataforma de recomendação de turismo e lazer, né? A gente usa IA e neurociência para poder fazer a melhor recomendação do usuário, baseado nos objetivos autodeclarados dele, não no que é anúncios, que é o que normalmente tem no mercado. E daí, nesse meio tempo, também fui estudar sobre neurociência, sobre comportamento. A questão da neurociência, ela veio por causa da IA, né? Porque a gente, muitas das coisas, utiliza a IA, que também é outro ambiente extremamente masculino, mas eu encontrei na neurociência e no comportamento um ambiente mais feminino, e agora a gente está querendo juntar essas duas coisas. Acho que não falei do triatlon, já fiz Ironman, né? Outro ambiente extremamente masculino, Extreme Triathlon mais masculino ainda. Agora estou entrando no Ultra Triathlon, que é mais masculino ainda. Eu não me canso desse negócio, gente. Não, agora acabou. Não vou nem perguntar o que é isso, Ultra Triathlon. Não, nem quero saber, só quando eu soube que ela ia fazer o Fodax, eu já fiquei nervosa, assim, eu já pensei, ela não estava, né? Mas eu pensei, o que essa guria tem na cabeça? Por que ela vai fazer isso? E ela foi, ela fez, ela terminou. Então, assim, né? É uma trajetória facinha, né? Essa sua, sempre desbravando. Que característica, assim, que soft skill que você acha que você tem, que vai indo por esses mundos e vai indo? Eu acho que se for falar bonitinho é resiliência, e se for falar assim não tão bonitinho, é teimosia mesmo. Acho que curiosidade também, né? A vontade de aprender. Eu acho que por mais que eu tenha vindo de um ambiente bem masculinizado, onde é patriarcal, aquele bem clássico, né, que eu tinha que ajudar minha mãe a fazer as coisas de casa, meus irmãos não faziam nada, né, meu pai não colocava a cadeira de volta na mesa, não querendo, né, falar nada contra meu pai ou os meus irmãos, eles foram criados assim, era um ambiente familiar que a gente tinha. Chegou um ponto que a minha mãe estava muito chateada com isso, eu disse, mãe, mas você não criou esse ambiente desde sempre? Se você tivesse lutado desde o início contra esse ambiente, como ela lutou para trabalhar, porque meu pai não queria que ela trabalhasse fora, né? E uma coisa que minha mãe sempre disse, não, tenha seu dinheiro, tenha sua independência, porque se você está dentro dessa casa, né, se eu estou dentro dessa casa é porque eu tenho escolha. Então, isso sempre foi uma coisa muito importante. Então, apesar de estar sempre nesse ambiente masculino, eu nunca achei que algo não fosse para mim. Se eu queria fazer aquilo, eu ia atrás para fazer. Sempre foi assim. Eu acho que isso até te preparou para conseguir o seu espaço ali naquele meio, né? Você não se intimidava quando encontrava esse ambiente, porque já era natural para você que você ia ter que passar, né? Como eu ouvi uma vez, a Marília Gabriela falando, né, que eu achei muito interessante. Ela diz assim: olha, quando eu quero passar, eu peço licença, mas eu passo, né? Então você já sai com essa questão, assim, não fico intimidada se eu encontrar um ambiente, não me pergunto se esse ambiente é ou não é para mim. Uhum. E vai em frente. No ambiente da CLT, né? Quando você trabalhou CLT, assim,
depois você resolveu empreender. Quais as diferenças assim que você encontrou, que te motivou? Como é que foi essa mudança? O que que te... Vamos lá. Eu acho que a questão do empreendedorismo, ela sempre me chamou muita atenção desde a época da faculdade, né? Na época tinha um curso empreendedor júnior, alguma coisa assim que era do Sebrae, que eu cheguei a fazer, eu achei tão legal aquilo, assim, não, você construir uma empresa, você poder trazer emprego digno para as pessoas, nossa, um negócio fantástico, né? Só que ela estava longe demais da minha realidade, porque assim, para fazer parte daquele grupo, eu precisava não ganhar dinheiro e trabalhar de graça, porque era essa a realidade desse grupo naquele momento. Só que ou eu trabalhava ou eu voltava para casa, né? Na época da faculdade, não tinha escolha. Então, tanto que eu consegui o primeiro estágio, né, de bolsista CNPq no final da primeira fase, o que é super difícil até hoje, né? Porque era uma coisa que eu precisava. Mas isso aí ficou ali engavetado, né? Que primeiro você tinha essa dificuldade, né, financeira muito grande durante esse período da faculdade. Quando termina aquilo, né, que eu viro contratada na empresa, que eu começo a ganhar dinheiro, algum dinheiro, não muito dinheiro, aí eu queria fazer as coisas, né? Eu queria viajar, eu queria testar todos os esportes que eu, né, sempre quis fazer e eu não podia fazer porque não tinha, né, condições de fazer. Então, fui surfar, fui começar a pedalar, correr, ah, mil coisas, né? Até um ponto que, ok, eu acho que aqui eu meio que bati no teto, né? Foi um momento que eu estava com vários projetos, eram projetos muito legais, então estava projeto na Polícia Federal, tinha projeto no Exército, tinha projeto que estava na mão do presidente da República na época. Então, era um negócio já muito legal, mas eu não via muita possibilidade de sair daquilo. Então, ao sair dali para trabalhar com startups, eu vi um mar de possibilidades, né? Porque, claro, eu tinha algumas possibilidades diferentes aonde eu estava, mas elas são mais contidas, né? Quando a gente fala de, mesmo o CLT, ele tem diferenças muito significativas do tamanho de empresa, né? Quando você está numa empresa pequena, você é tudo. Você pode assumir o chapéu de qualquer coisa ali, tem um espaço, você já bota o pezinho ali e começa a trabalhar naquele negócio também. Quando você está numa empresa maior, já é um quadradinho, você tem que cuidar para não pisar no pé do coleguinha. Se você colocar a mãozinha para o lado aqui, o outro já vai achar ruim. Então, você já tem que, né, ser mais político, mais polido, cuidar com as brigas que você vai pegar, né? Porque você pode estar pisando no pé de alguém. E o empreendedorismo, ele é o extremo desse CLT da empresa pequena, porque tudo depende de você, né? Os erros e acertos, e você não tem um gestor acima de você que vai dizer tá certo ou tá errado, né? Não vai ter uma pessoa para te orientar. Talvez você tenha um advisor, né? Já foi advisor de algumas startups, talvez você tenha um investidor anjo. Muito cuidado com pegar um investidor muito cedo, porque é alguém que vai estar na jugular ali, em vez de, né, querendo investimento de volta, em vez de querer crescer mesmo a empresa. Então, é outra realidade, né? E mesmo também dentro das startups, a gente tem momentos diferentes. Porque a gente tem aquela startup que ela quer crescer muito rápido, que ela cresce desestruturada, porque ela quer ser vendida muito rápido, e aí tem a empresa que vai crescer um pouco mais devagar, um pouco mais estruturada, né? Então, Deep Techs, né? A Dani Suzuki talvez conheça algumas ali na região, na área de biomedicina, e que aos pouquinhos ela vai crescendo e é uma empresa que vai ter uma perenidade maior, né? Que ela vai ter uma estrutura de cultura, de crescimento, que ela é bem diferente. Nós estivemos ali, né, Tati, naquele brunch da Acate Mulheres, e elas falaram muito sobre essa questão, né, da startup que começa organizada, a preocupação com compliance, que é muito diferente, né, de você começar tudo de qualquer jeito, porque, na verdade, como você mesmo estava falando para mim, né, o valor da empresa, né? Como que ela está organizada, isso é muito importante. Então, se ela tiver com as contas muito claras, com tudo direitinho, isso aí faz toda a diferença, né? Isso, e a questão da
da startup, a gente também tem que tomar o cuidado do até que ponto você vai. Porque não dá para pegar uma governança de uma grande empresa, botar numa startup, né? Você não se mexe daí, né? Então tem que ter um equilíbrio muito difícil de ser encontrado, né? Algumas coisas têm que ficar para trás mesmo, e outras você tem que ir buscando, tem que ir trazendo, né? E por isso essa importância de você estar trabalhando com pessoas com skills diferentes, né? Para que elas possam estar puxando essas coisas que às vezes eu, como técnica, não vou estar tão atenta. E você falou de investimentos, né? A questão de investidor anjos e outros investimentos, assim. Eu já participei de alguns eventos de pitch de startups, né? E já presenciei algumas situações, assim, quando é a mulher apresentando pitch. Primeiro que já presenciei também caso de sócios, né? Uma mulher e um homem, e que sempre é o homem que vai fazer o pitch, né? Então, isso já é uma coisa que a gente já costuma questionar, né? Por que é sempre ele que vai fazer o pitch, né? Por que ela não vai? Então, sempre quando tem um casal assim, eu sempre procuro trabalhar para que ela vá lá fazer o pitch. Mas já aconteceu da mulher ir lá fazer o pitch e ouvir perguntas diferentes do que quando são os homens que estão lá fazendo o pitch. As perguntas são... É bem notável, assim, sabe? Que as perguntas são do tipo mais relacionados A capacidade. A capacidade, né? Você tem capacidade. É quase um questionamento se você tem capacidade de tocar aquilo ou não. Sim, é muito comum. E eu acho que isso é porque... Eu acho que por causa disso que é tão comum o número de founders, que são mulheres e homens juntos, ele é maior ainda do que o número de mulheres. Porque, querendo ou não, existe um grupo que ainda se sente um pouco mais à vontade com o fato de ter um homem do lado, porque em muitos momentos é isso que vai acontecer, né? Vai ser questionado, eles vão... como é que é? É justo? Não é justo, né? Mas vai ter esse tipo de coisa. Nem for para fazer de manequim, né? Um cara. Nem que seja para fazer de manequim, exato. Muitas vezes... Eu já vi... Sorrir bonito, né? Usa uma roupinha legal, entendeu? Gente, eu já vi uma... terno, olha que bonito! Não, então, sabe como é que é? Marido troféu, entendeu? Aí você usa sócio troféu. Não, mas isso acontece. E eu já vi, assim, uma dessas pesquisas que fazem, né, para entender com relação ao empreendedorismo feminino, como que está avançando. Eu já vi uma situação onde uma mulher, ela contratou um sócio. Contratou, assim, um ator, na verdade. Contratou um ator para ser sócio, para ela conseguir entrar numa reunião. E aí falou assim, o que você vai fazer? Você vai começar a responder as perguntas passando para mim. Falei assim, não, a CEO vai responder essa pergunta. Então, eles vão olhar para você, eles vão fazer pergunta para você. E aí você direciona a pergunta para mim. E aí assim ela foi conseguindo ganhar respeito. E aí, só depois disso é que ela pôde, agora eu não preciso mais desse ator, agora eu me viro sozinha. Mas no início ela precisou dele para conseguir a atenção das outras pessoas. Sócio troféu. A gente pode arrumar isso daí. Olha, a gente abre uma empresa para conseguir alugar sócios troféus, entendeu? Aí a gente ensina esses caras como eles devem atuar nos momentos e a gente aluga esses, né? Aluga, entendeu? Olha o business aí. Eu já estou vendo o mercado. Eu estou vendo o mercado. Eu estou vendo já umas possibilidades, está vendo, amiga? Eu acho que a gente devia até fazer aí um Tinder desse tipo de profissional com o perfil de empresa para poder isso dar match, entendeu? Para a gente, já visionária, pensando no mercado. Eu acho que ia ser muito bom. A gente já faz venda casada. Você faz engenharia, você é mulher, você já vem com um ano livre, entendeu? Para a utilização do aplicativo. Olha que legal. Já sai da universidade com esse prêmio. Já ganha junto. Venda casada. Tipo a carteirinha do CREA já, né? Já sai com um ano de utilização do aplicativo grátis. Entendeu? Não, gente, a gente está brincando, mas isso aí é muito sério, né?
É a questão do machismo estrutural, né? Você muitas vezes tem que se posicionar de uma forma diferente, de uma forma mais séria, mais incisiva, para tentar passar uma confiança ali que uma mulher, por definição, dessa questão que é muito estrutural, ela não passa se não tiver um homem do lado, né? Por outro lado, outro dia eu fui socorrer um motoqueiro que escorregou e caiu na minha frente, eu parei o carro um pouco longe, porque foi o mais seguro, e saí a pé para ir lá socorrer ele, e todo mundo passava me olhando, do tipo, cara, ela bateu nele, ela derrubou ele, né? Aí chegou um cara e falou assim, o que aconteceu aí, amigo? Bateu em você? Aí ele, não, eu caí sozinho. Então, assim, tem uma mulher ali, ela atropelou o cara, né? Ela bateu, porque, por definição, mulher não dirige direito. Por definição, ela também. É cozinha direito? Será? Gente, eu não cozinho bem. Eu Mas a também questão não. a questão do dirigir direito, de não dirigir direito, a gente tem números. É só olhar o quanto é cobrado seguro de homem e de mulher, né? Eles, pelo Isso. menos, sabem os números. Porque para eles é importante saber esses números, né? Então, assim, eles não vão supor, mas é uma coisa muito séria, né? Você pensar que a sua empresa, a sua ideia pode não ir para frente, porque você não tem ali não foi na empresa da Dani contratar o seu sócio de aluguel, como é que você chamou? Sócio troféu. Nosso Já tem troféu. até nome. É isso. Eu já tenho até nome para marketing. Veja, Nossa entendeu? Senhora. Olha, eu já tenho Empreendedora tudo. você. Eu já tenho tudo, amiga. Eu estou te falando que se eu não fosse professora, eu era rica. Tá tudo certo, entendeu? É assim que eu sair da universidade, eu vou estar milionária, porque eu vou abrir uns negócios muito loucos, vou ficar rica, porque as ideias eu Ah, tenho. mas começou a ter uma frente dentro de algumas universidades, acho que da UFSC, inclusive, né, de ter como projeto fim de curso serem startups, e isso começar a ter uma distribuição de royalties, né, entre a universidade, os envolvidos, né, os professores e os alunos que estão construindo essas empresas. Então, vamos perguntar para a Beth o que ela acha dessa coisa de sermos sempre tão poucas assim. Tipo, na escola técnica, na universidade, por que tem tão pouca mulher nesses ambientes, né? O que você acha que pode ser assim? Bem, a gente já falou de vários senões que a gente vive nesse tipo de carreira, né? Primeiro que não é todo mundo que está disposto a passar por isso, e segundo que existe, né, uma característica, acho que até ruim, né, que a gente tende a se masculinizar um pouco quando a gente entra nesse meio, para que a gente tenha um pouco mais de respeito, né? O estilo de voz, o estilo de vestimenta, né? Ontem meu esposo ele estava num evento, acho que era da Oracle, não me lembro daí ele falou da CEO, a CEO que foi falar, não sei o que, ela estava vestindo, parecia um homem. Uhum. Aí eu fico assim, né? Tipo, será que eu não estava lá, não consigo dizer, mas será que ela colocou uma roupa mais masculinizada para aparecer? Ou só chamou atenção porque era uma mulher que estava lá falando? Né? Porque a gente nunca sabe, na verdade, né? E vivenciar isso tudo é muito difícil, né? Quando a gente vamos sair do preconceito contra a mulher dentro da tecnologia, vamos botar outro tipo de preconceito qualquer, sei lá, uma pessoa que seja homossexual. Muitos deles demoram muito tempo para se assumir porque é difícil socialmente. Porque você tem que estar vivendo contra o que é dito natural no meio. Né? Então, o dito É porque natural da mulher. O existe um dito natural da mulher estereótipo, no né? meio. O dito natural da mulher no meio ainda vai fazer psicologia, vai fazer, né, Ou no mínimo ser arquitetura. fofinha, educadinha, queridinha. Essa fila aí eu não entrei, da fofinha. Entendeu? É. Tipo, não, mas é que Mas você sabe, é levado. E tem casos até que as meninas elas têm uma curiosidade sobre o mundo da tecnologia, mas elas não vão porque elas têm medo, Tem que medo, não não é são para elas. incentivadas,
Não são né? incentivadas, Teoricamente, né? para Tipo, a gente estava elas, falando elas não de vão. infância, né? Ai, desculpa. Eu acho que Não, é muito isso, assim, eu acho que é falta desse incentivo, essa visão distorcida logo cedo, né? Desde Talvez seja criança. isso, assim, de você. Desde criança. E muitas famílias, às vezes, com a melhor das intenções, mas pode cercear um pouquinho esse caminho, né? Aquela menina que quer jogar futebol, aquela menina que quer andar de bicicleta, quer correr, quer Se pular sujar. e tal, né? Então, assim, é preciso que a gente tenha, como você falou, assim, eu fui cara de pau, mas é que, na verdade, em nenhum momento você não achou que não fosse para você, né? Então, assim, você foi. É isso que assim, eu acho que uma coisa que te define muito, assim, de todo o tempo que a gente se conhece, assim, é coragem, né? É coragem, você tem coragem, né? Que muitas vezes a gente dizia assim, nossa, tem mais coragem do que junta 6 e não dá conta da Beth, né? Porque a Beth tem coragem. Então, assim, acho que isso é importante. A gente, como é que é? O que a vida quer da gente é coragem, né? Então, assim, acho que isso é importante de pautar, assim, a gente precisa incentivar as meninas, né, a bancarem o que elas querem. Elas gostam, então vamos incentivar, precisa ter coragem e meter a cara, né? Eu acho que outra característica da Beth é ter visão. A Beth, ela enxerga lá longe, ela diz, é ali que eu quero chegar. E ela vai traçando o caminho dela, ela vai fazendo todos os planejamentos, como agora na startup, né? Fala assim, eu fui estudar sobre investimento porque eu queria saber o que eu tinha que fazer para os investidores, né, quererem investir na minha startup. Então, não é todo mundo que pensa assim, Eu não é acho que mesmo? a Beth foi mais simples, gente. Eu acho, tá ótimo, tá ótimo, mas eu acho que o pensamento foi mais simples. Eu sempre acho que as pessoas são mais simples, eu vou ser bem sincera para ti. Por exemplo, a Dani estava falando assim, a Beth foi corajosa, mas ela não quis falar a frase, né? Foi mais corajosa do que ter juízo. Na realidade, a frase era essa. Eu li aqui que ela pensou isso e não falou e mudou a frase. Mas Se você analisar, quando eu entrei para engenharia de controle de automação, em 2001, o que era automação, gente? Toda festa de família eu tinha que explicar para os meus tios como é que eu ia ganhar dinheiro. Eles não sabiam o que era. Entendia que era engenharia. Ok, engenharia vai dar certo. Mas isso faz o quê mesmo? Aí tinha que explicar, né? Tipo, quando chegou o primeiro. Quando um dos meus tios comprou um carro com injeção eletrônica, me ajudou muito, porque assim, gente, lembra o combustível, misturar oxigênio, combustível, para combustão, faz automaticamente isso, é isso aí, é automação. Ajudou muito a minha vida. Hoje em dia a gente diz, hoje em dia a gente faz IA, né? A gente faz LLM, é isso aí. Uhum. E assim, de toda essa tua trajetória, né? Incluindo também a questão do esporte, porque eu acho isso fantástico também na tua vida, né? O que você tira que são seus maiores aprendizados? Jesus, pergunta difícil. Uma das coisas que sempre me atraiu muito no esporte de longas distâncias é porque a gente fica muito tempo sozinho. E ao ficar muito tempo sozinho, você tem que enfrentar os seus demônios. Uhum. Então, eu acho que de toda essa trajetória, eu fui aprendendo a tirar eles do armário, a dar outra energia para esses animaizinhos, né, esses bichinhos, esses monstrinhos, para direcionar eles para onde eles têm que ir, para onde eles podem me ajudar, né? Eu acho que isso. E para fazer isso, você tem que ficar você e você. Não adianta botar fone, podcast, não, é você e você. Muitas horas de Beth, preferência. aí você está vendo que, por mim, eu ainda tenho muitos demônios. Mas a Beth que eu não botou tenho... os demônios para trabalhar para ela, né? Não que eu não tenha os meus, às vezes eles dão essa revoltada, né, gente? Eu não sei se vocês assistiram o Inside Out 2, né, o Divertidamente 2, que a menina ela é trancada.
Não viu ainda? Assista. Ainda. Que a alegria, né, e os outros sentimentos, eles são trancados num cofre junto com um bicho enorme, né, que é algo que está nas sombras ali. E que a menina não quer falar sobre aquilo, porque é alguma coisa que ela, às vezes, nem conscientemente tem mais aquilo, né? E quando você se coloca à prova, né, principalmente nesses esportes, e daí você tem que ter uma resiliência muito forte, você tem que ter um objetivo muito bem traçado, né? É isso que eu quero alcançar, independente do que aconteça. E essas coisas vêm, elas vão aparecer, e você tem que cuidar delas. E eu acho que dá para fazer um paralelo maravilhoso com todo o lado profissional também, né? Então, no empreendedorismo tem muito essa questão da solidão também, né? Muitas vezes, não sei contigo, mas comigo, várias vezes eu me sinto muito sozinha, né? E aquela coisa que você falou, que a gente tem que resolver tudo, a gente tem que pensar em tudo. E muitas vezes as tomadas de decisão estão tudo com a gente. Então, a cadeira de gestão, ela é muito solitária, né? Já por si só. A de CEO mais ainda. E aí eu acho que o fato de você ser uma esportista, né, trabalhar o corpo e a mente para enfrentar esses desafios no esporte, eu acho que isso te ajuda também no empreendedorismo, não ajuda não? Com certeza, com certeza. Quando a gente vai para uma prova muito longa, né? Por exemplo, a Dani tinha falado ali do Fodaxman, eu tive o privilégio de fazer essa prova 5 vezes, né? Fui vice-campeã 2 vezes, uma antes e uma depois de um câncer de mama. E eu lembro que quando eu fui largar depois do câncer, né? Depois do tratamento, eu lembro que só de estar lá para largar já era uma vitória. Isso. Né? Até me arrepiei aqui com a tua história. Ela competiu, tava carequinha ainda, né, Beth? Eu tenho uma prova de bike que eu fiz, né? Que era uma provinha bobinha, assim, que eu tava carequinha totalmente. Ainda tava na químio ainda. Mas chegar no Fodax foi muito, muito bonito, assim, foi uma prova muito emocionante. E foi muito lindo, assim, eu achei de chorar mesmo. E isso que você estava falando de lidar com seus monstrinhos, né? Autoconhecimento, né, Beth? Autoconhecimento, eu acho que é tudo, né? A gente vai aprendendo. E a questão do autoconhecimento é uma coisa bem, bem, bem complicada, porque, assim, ela é um processo longo, né? Então, não adianta, assim, vou pegar uma tarde aqui, um caderno e vou me autoconhecer e pronto. Às vezes, anos de terapia você não vai conseguir. Mas o estar sozinho com você mesmo, muitas horas, ela vai te trazendo clareza em alguns pontos, né? Hoje eu tenho bem claro para mim que é uma parada bem maluca, né? Então, depois, se o Rafa quiser cortar esse negócio também, vocês veem se vocês quiserem manter isso ou não. Para mim, a vida precisa ser vivida com a questão de eu posso não acordar amanhã ou eu posso viver 1000 anos. Né? É um equilíbrio entre essas duas coisas. E quando a gente fala em equilíbrio, se eu estou falando de 1000 anos, eu preciso pensar em longevidade. Longevidade do que eu estou construindo, das relações que eu estou fazendo, das pessoas que estão ao meu redor, de todo o sistema, de tudo, na verdade, né? Então, tá tudo interligado, tá tudo correlacionado. Como é que a gente consegue fazer isso? De ter hoje uma vida psicologicamente rica, que é um termo que eu gosto muito de utilizar, porque a gente fica muito no propósito e felicidade, mas eu acho que tem um caminho do meio aí que pode nos ajudar a nos conhecer, quando a gente vai testando coisas diferentes. E como é que eu preparo o terreno para ter essa longevidade, né? Eu ter esse cuidado lá na frente, né? Que a Suzuki estava falando da questão da aposentadoria, né? Querendo ou não, são alguns pontos, né? É a parte intelectual, é a parte social, é a parte financeira, é a parte emocional. Como é que eu estou cuidando dessas 4 coisas a longo prazo, mas para hoje também? É isso, equilíbrio, né? Como você falou, é um conjunto de coisas que a gente precisa, os pratinhos que a gente precisa equilibrar, né?
Isso. Claro que assim, eu Ótimo. não acredito que a vida toda é de equilíbrio, né? A gente não consegue manter o equilíbrio todo, o tempo todo. Em alguns momentos a gente vai desequilibrar. Quando eu treino por uma prova longa dessa, eu tenho ali 3, 4 meses que é praticamente trabalho, dormir e prova. E depois desequilíbrio em outra direção. A gente vai desequilibrando em cada uma das direções, né? Para botar foco. Por isso é tão importante a questão do foco, quando a gente fala de querer resolver alguma coisa, querer construir alguma coisa, estudar alguma coisa. É o foco, né? Você vai ter focos em alguns momentos para umas coisas, outros momentos para outras. Desde que esteja na direção que você tem como objetivo, tá tudo certo. Engenheira de controle, hein? Você viu? Gente, isso Não nega daí, suas raízes. não, isso Né? daí é um sistema de controle realimentado que ela está Total. falando, completo, total. Gente, ela descreveu um modelo no sistema de controle. Gente, que é isso? Viu que Tô eu bonitinho? A pessoa consegue ensinar as coisas de umas formas, gente. Tô eu aqui ouvindo um sistema de controle completo e total, viu? Nunca existe um processo de equilíbrio, é sempre um sistema de vai, eu vou. Olha só que coisa. É didático isso. E é muito inspirador também a tua fala, muito inspiradora, Beth. É muito inspirador, sim, porque se a gente for pensar para colocar para os nossos ouvintes, né? É assim, eu tô numa fria, né? Uma prova longa dessa, eu tô sozinha, qualquer problema eu tenho que ter calma, eu tenho que ter tranquilidade para resolver, eu tenho que treinar o tempo inteiro a minha autoconfiança, porque eu não posso desesperar ali, ou até pode dar um surto, mas depois volta para o normal e resolve. É superação, eu caí, ok, levanto, vou de novo, né? A Então, superação dos realmente. problemas, né? Sim, e Encontrou uma autoconhecimento, barreira, né? como é que eu vou passar por essa barreira? É assim. Mas Isso, e isso não é aprendendo com os erros empreender, e com os gente? acertos também. Não é meu lance, mas isso daí não é empreender? É mais ou menos esse negócio, né? É isso aí, é isso aí. Por Ah, eu isso que eu acho que falei, isso é é um viver, paralelo né? muito, Muito Eu bom, acho que né? isso é é um viver, paralelo muito porque bom. por onde a gente É, anda, cai abacaxi na nossa frente e a gente tem que descascar. e a prova longa, assim, você nunca sabe como você vai terminar, né? E se vai terminar. Esse é o principal detalhe, né? Então, você tem vários momentos para estar muito bem, muito mal, muito bem de novo, muito mal de novo. E o empreendedorismo é muito isso, né? Que a É Tati estava isso. falando, que é na mesma linha. No mesmo dia, você está super feliz porque você ganhou, sei lá, um FINEP, né? Ou um outro financiamento, ou uma outra aceleração, né? E no final do dia, você já está pé da vida ou triste porque deu problema com o cliente, deu alguma outra coisa, né? O terceirizado não te entregou, enfim, é altos e baixos o tempo todo. Conclusão dos fatos: assim que você está feliz, termina o expediente e vai para casa. Essa é outra questão do empreendedorismo. Antes que aconteça, Não tem termina o expediente. Não tem antes que termina o expediente. aconteça uma coisa ruim. Como é que Isso é? Uma coisa é até precisa. muito interessante. Não tem expediente, não tem 13º, não tem férias. Então, Exato. É Se por você isso que eu está sou indo professora na empreender, universidade. se você está indo empreender porque você quer trabalhar menos, porque você acha que vai controlar o seu tempo, vai fazer outra coisa. Beth, nós vamos terminar então. Eu queria que você deixasse uma palavra para as nossas mulheres e meninas que estão indo para a área de tecnologia. O que você gostaria de dizer para elas? Eu acho que uma coisa que eu errei muito ao longo de toda a minha carreira é não ter procurado outras mulheres para conversar sobre as minhas dores. Por muitas dores eu tive que passar sozinha e muitas dores eu não fui validada porque eu fui conversar com homens sobre esses problemas. Então, aqui você tem 4 mulheres que você pode procurar, né? Eu fico à disposição para conversar. Eu acho que a gente precisa apoiar umas às outras.
e aqui eu vou trazer uma outra questão, na época que eu estava no tratamento de câncer, de repente eu me descobri a volta só com profissionais masculinos cuidando de mim. Será que a gente está contratando as mulheres? E quando eu falo contratar as mulheres, não é a pessoa que está fazendo a tua unha e que está limpando a tua casa. São outros profissionais. E chegou num ponto que eu troquei todos por mulheres. Porque, me desculpa, um cara não vai entender o que é dor no meu peito na hora que eu vou fazer uma mamografia. Inclusive, o Rafa vai cortar esse negócio agora. Inclusive, se eles tivessem que fazer no saco o que eles fazem na mama, a gente já tinha outra forma de fazer uma mamografia. Não corta, eu sou total a favor. Pendura o cara na mamografia pelo saco, que ele vai ver só o que é ser raçuda, assim, o que é ser corajosa. Porque, a gente fica pendurada lá e não se mexe. E tem que fazer, mulherada, tem que fazer exame periódico, tem que fazer ultrassom, exame de toque, exame ginecológico, tem que fazer, porque é muito importante. Eu também já tive câncer de mama, tanto no meu caso quanto no da Beth. Quanto antes a gente identifica, melhor o tratamento, mais eficaz. Então, é importante fazer, por mais que a gente fique lá pendurada, é importante, é uma vezinha por ano. Exato. Não é não? Exato. E eu descobri super cedo, né? Eu tinha 36 para 37 anos quando eu descobri. Então, se você acha que tem alguma coisa estranha no seu corpo, por mais que o médico diga que não tem nada errado, procure outro. Porque existe muito erro no diagnóstico com mulheres abaixo de 40 anos. Né? Porque não é preconizado fazer a mamografia antes dos 40. Então, se você acha que tem alguma coisa errada, vá procurar outro profissional. Grande fala agora. Adorei, foi tudo muito bom. Muito bom ver você assim voando e, sabe, é muito legal mesmo ter você aqui com a gente. Muito obrigada, ficou joia, meninas. Eu tô vendo a legenda passando eu tô vendo legenda. Eu sou obrigada a ter que falar. Miga, ela corre, nada e pedala, voar ainda não consegue. Diz um colega meu que eu tô, pilotando um foguete. Mas é por pouco, porque essa mulher falta pouquinho para criar asa, gente, porque do jeito que ela é, entendeu? Olha que energia, eu já cansei só de ficar aqui ouvindo e olhar para ela. Só de ouvir, é uma coisa de louco mesmo, é uma coisa de doido. É incrível, assim, a Beth é uma pessoa incrível, que só dela falar da história da ultramaratona, cansei. Eu fiquei aqui extenuada só de pensar no assunto. Eu canso de subir o morro da igreja de carro, que dirá correndo de bicicleta. Posso falar um negócio sobre esse negócio de carro? O ano passado a gente estava fazendo as distâncias, né? Porque a prova que eu quero fazer ela é 10 vezes o Ironman, né? Então são acumuladas as distâncias de natação, de corrida e de bike. A Dani indo ali doida. Aí o ano passado eu fui fazendo, né, prova de 200 km de bicicleta, 300, 400 km. Quando eu fui fazer a prova de 400 km, eu assim, cheguei 2 dias antes, vou dar uma volta de carro para ver o percurso, né? Porque vai ter um pedação que eu vou pegar à noite. Assim, não, já cansei, vai demorar umas 4 horas para passar por isso. Depois eu fiz tudo de bicicleta. Pois é, gente, 400 quilômetros, que isso? Gente, o pior não é essa parte. Não é essa parte na minha cabeça. Aqui, não, só de ouvir eu tô me cansando. Mas eu acho que o pior não é isso. Você imagina o que é ficar todo esse tempo comigo mesma? Uma coisa é você ficar sozinha com seus monstrinhos, outra coisa é você ficar tanto tempo sozinha com seus monstrinhos. Você é capaz de você mesma matar os seus monstrinhos, né, Dani? Não, eu não sei, amiga, eu tenho medo de passar tanto tempo assim. Eu já comecei a ficar assustada das possibilidades, entendeu? Só de imaginar as possibilidades que pode acontecer comigo, ficando comigo e os meus monstros, e depois só comigo, porque nesse tempo todo eu já matei todo mundo, né? Veja, o tempo que ela fica nisso, os monstros já eram, amiga, você não está entendendo. Depois sobrou eu com eu mesma. Olha o desastre que isso vai ser.
Não, eu tô aqui imaginando aqui, vai ser o caos. Eu realmente tô aqui impressionada com a Beth, que ela tá saindo inteira, viva disso tudo. E sã, entendeu? Eu achei Dessa história incrível toda. isso também, gente. É uma loucura esse negócio de Longas triatlon, distâncias. essas Parabéns, longas Beth, distâncias. assim, Parabéns mesmo, incrível. maravilhosa. Obrigada, Eu gente. tô cansada aqui só de te ouvir falando. Ai, gente. Eu acho que eu perdi 2 quilos, gente. Só de passagem aqui. Aquela pergunta, né, que faziam no programa do Jô, o que que tem aqui dentro? O que que tem aí dentro, Dani Su? Não é a Coca-Cola, né? Fala a verdade. Gente, eu não posso nem colocar bebida, porque imagina, isso é Coca zero, né? Imagina se coloca alguma coisa alcoólica, isso aqui tinha acabado. Beth, então muito Muito bom. obrigada pela tua participação. A gente amou Obrigada. demais. Nossa, é muito inspirador mesmo. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada aí pelo convite, obrigada pela oportunidade, né? Fico à disposição, né? Tanto para outros momentos aqui para a gente conversar sobre outros temas. A gente quase nem falou de neurociência, tem tanta coisa para conversar, Pois é. tem tanta coisa para abrir aqui, tem tantas caixinhas para abrir. Permaneço à disposição e vamos conversando, né? Como a gente falou, Tati, eu acho que a gente tem uma rede, né, de networking muito grande, todas nós. A gente pode se apoiar em vários momentos, em várias coisas, e a gente precisa usar um pouco mais isso, né? Eu acho que no próprio meu tratamento de câncer, eu sinto, hoje olhando para trás, eu vejo, eu podia ter pedido ajuda em vários momentos, né? E foi um erro meu. Eu preciso aprender que eu preciso também pedir ajuda, levantar a mão e pedir ajuda, né? Então, fico à disposição aí, se eu puder ajudar com alguma coisa, e incomodo vocês. Obrigada. Grande beijo, beijo para todo mundo aí, gente. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijos.